Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Karen Rodrigues, sou cartomante e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês com combinações. Eu quero trazer uma combinação que é o que eu recebo de mais dúvidas, né, das minhas alunas, dificuldade de fazer combinações com a carta da foice. Então, hoje eu decidi trazer a foice combinada com as outras 35 cartas do baralho cigano. Bora lá descobrir como que funciona essa combinação. Mas antes de continuar, eu quero que tu te inscreva aqui nesse canal e dê um likezinho aí no vídeo, né, para impulsionar ainda mais o meu trabalho, os meus vídeos, para que chegue mais conteúdo até outras pessoas e ajude cada vez mais pessoas também, que estejam interessadas em aprender baralho cigano de uma forma mais descomplicada. Então aqui eu trouxe a carta da foice e a primeira carta que nós vamos combinar é a carta do cavaleiro. Antes de iniciar aqui com a carta do cavaleiro, eu quero trazer a essência da foice. A essência dela é negativa, ela tem a essência dela como corte, ruptura, decisão brusca, separação, racionalidade, rapidez, agilidade. Temos também aqui a colheita com a foice. Nós temos a energia muito forte dela de frieza, algo calculado. Então, essa é a essência da foice. Mas ela não é apenas negativa. A essência dela é negativa, mas se ela cai num jogo no seu polo positivo, nós vamos olhar para o lado positivo da foice, que é a sua colheita, a rapidez, as coisas acontecendo de forma mais rápida, mas produtiva, né? Não é um rápido negativo, é um rápido positivo, tá? Então, aqui a energia da foice com o cavaleiro é mensagem inesperada, uma mensagem que não foi enviada também. Alguém mandou um recado, mas esse recado não chegou. No meio do caminho ele foi interceptado, ele foi cortado. Foi-se com o cavaleiro, tá? Vamos achar aqui a carta do cavaleiro para a gente colocar do ladinho. Ela vai falar também de rapidez, né? Movimento rápido, foi-se com cavaleiro. Movimento rápido, uma visita que foi cancelada, um passeio cancelado, uma caminhada cancelada, um evento cancelado. Também pode falar de um comportamento impulsivo, um temperamento impulsivo, um comportamento racional muito acelerado. Pode falar de uma pessoa muito inquieta, muito acelerada, uma pessoa ríspida, ou até mesmo alguém que chega para causar uma ruptura. Alguém que está chegando na tua vida ou na vida do teu consulente para causar uma ruptura, uma separação, um corte, tá? A energia agora da foice com o trevo. Aqui é claramente uma oportunidade que foi interrompida, né? Às vezes até causada por uma outra pessoa. Então, tu estava prestes a alcançar um objetivo e esse objetivo ele é cortado por alguém. Então, alguém que chega e corta uma oportunidade que tu estava esperando muito. Pode ser aqui uma sorte finalizada, então não é finalizada, mas estava no momento de sorte e agora essa sorte está sendo cortada. Aqui também pode falar de algo muito bom, mas que dura pouco, tá? É algo, uma energia que tu vai viver, mas que pode durar alguns dias, tá? Então, às vezes, é um conselho bom para a gente dar para a consulente, porque pode trazer para o consciente dela a questão de, olha, vai ser muito bom, você te prepara que vai terminar logo. Aqui também pode falar de um pequeno acidente, pode falar de um corte, tá? Um corte mesmo, né? Um acidente que vai causar um pequeno corte. Aqui pode falar também de um prejuízo, né? Um prejuízo até quem planta, quem trabalha com plantação, prejuízo na plantação, um prejuízo financeiro, um corte de prosperidade. Tá? Então essa carta, a foice com o trevo era um pouco negativa, tá? Tem que olhar com bastante intensidade para ela, bastante foco. Vai falar de imprevistos momentâneos, momento arriscado para investir, momento arriscado para tomar decisões. Então, sempre é um risco à prosperidade, um risco a algo que te traz prosperidade, tá? Então, tem que tomar cuidado. Carta da foice com navio. Foice e navio. Viagem cancelada, uma mudança que vai ser cancelada, um passeio que vai ser cancelada, uma viagem que vai ser interrompida. Pode ser que a viagem aconteça, né? Mas no meio do caminho algo, um acidente, alguma coisa assim, a viagem ela é cancelada no meio, né, do processo. Pode falar também de um distanciamento de uma hora para outra. A pessoa estava muito próxima, as cartas bem na minha frente. A pessoa estava muito intensa, muito próxima,
e do nada ela se afasta. Também pode acontecer. Pode falar aqui de uma desistência, alguém desistindo de algo importante. Então, estava esperando muito alguma coisa e a pessoa do outro lado desiste, tá? Também ela vai falar de um corte à distância. Então, alguém que namora à distância, esse namoro vai ser cancelado, esse namoro vai ser cortado. Pode falar do empreendimento que não vai ser finalizado, tá? Um investimento que não vai ser finalizado, um investimento que não chega até a etapa final. E também vai falar de uma mudança inesperada de direção. Estava pensando em pegar o caminho A e de repente tudo muda e tu tem que pegar o caminho B. Então, mudanças que acontecem repentinamente em qualquer área da vida, tá? Agora nós vamos para a carta 4, que é a casa. Foi-se mais casa. Aqui pode falar de mudança repentina de casa, um corte familiar, né, uma família sendo dividida, problemas familiares graves. Pode falar aqui de uma mudança forçada, venda de uma casa forçada, uma mudança acontecendo de forma forçada, porque aconteceu um problema e desse problema vai ser necessário a venda ou a mudança. Essa carta também pode falar sobre algumas reformas, um prejuízo acontecendo, por exemplo, um problema na estrutura da casa, né? Foi-se e casa, problema na estrutura da casa, e esse problema trazendo a necessidade de uma reforma, tá? Então, aqui são problemas dentro de casa, na estrutura da casa mesmo, tá? Pode também falar de problemas já no âmbito emocional, né? Uma energia de rigidez, frieza dentro desse lar e trazendo a energia realmente de um ambiente tenso, um pouco tóxico, tá? Mas aqui é corte numa família, uma família sendo dividida, algo acontecendo inesperadamente na casa que vai trazer uma, uma finalidade negativa, né? Uma finalização negativa. Alguém que está buscando fazer um negócio numa casa, o negócio não vai ir à frente, esse negócio vai ser cortado antes de terminar. Depois nós temos a foice com a árvore. Foice e árvore. Aqui tem vários significados. Pode falar sobre um corte de um hábito, né? Um hábito que tu tinha muito negativo, esse hábito vai ser cortado, tu vai ser forçado a cortar esse hábito. Pode falar sobre cirurgia, pode falar sobre uma mudança repentina aí na questão da saúde, né? Por exemplo, estava acostumado a comer um monte de coisa, vai precisar cortar muitas coisas, é uma reeducação alimentar, pode falar de reeducação alimentar. Ela vai falar de um tratamento mais invasivo, né? Um tratamento de saúde mais intenso, tratamento intensivo, tá? Ele vai falar também sobre acidente. Pode falar sobre acidente, sim, mas aquele acidente um pouco mais profundo, sabe? De realmente precisar depois um tratamento invasivo, como a gente estava falando antes. Pode falar também de um corte no sistema emocional de uma família, a desestrutura familiar também pode falar aqui. Pode falar aí também de uma mudança muito brusca na rotina familiar. Tu estava acostumada a ter uma rotina e essa rotina vai ser modificada de uma hora para outra. Isso vai trazer instabilidade. E ele também vai falar aqui sobre uma interrupção aí de padrões antigos, né? Um corte nos padrões antigos. Isso já é positivo. Por exemplo, está acostumada a repetir padrões, né, que não te levam a lugar nenhum, vai acontecer um corte desses padrões e tu vai ter que reestruturar. Tá? Ele também pode falar disso. Ele pode falar literalmente de uma árvore sendo cortada, né, a necessidade de arrancar uma árvore, a necessidade de cortar uma árvore, ou a árvore vai ser cortada sem a tua permissão, a foice muitas vezes traz algo sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. E ela pode falar também da dificuldade do crescimento, em todos os aspectos, crescer, né, fisicamente, crescer de altura, de estatura, ou crescer como um ser humano, né, na evolução, tá? Pode ser difícil de fazer esse crescimento, tá? Depois, carta da foice com a nuvem. Aqui pode falar sobre decisões intensas, discussões que vão levar a um rompimento, a um corte. Aqui pode falar também sobre o corte de uma ansiedade, então vai conseguir cortar a ansiedade, vai conseguir cortar um momento de indecisão, né, ou a necessidade de cortar a ansiedade. Pode falar de estresse mental, impulsividade através dos pensamentos, decisões intensas, decisões sendo tomadas rápidas demais, sem consciência, né, sem planejamento.
E pode falar também sobre uma ruptura ou um corte sem clareza. É impulsividade, né? Vai tomar uma decisão no impulso, vai cortar algo e depois se arrepende, tá? Porque aqui nós temos duas cartas de essência negativa. Então, vai ser um corte que não vai te trazer um resultado positivo lá na frente. A carta da foice com a cobra. Aqui ele pode falar de traição sendo descoberta, né? O corte de uma traição. Quando uma traição é cortada? Quando é descoberta. Rivalidade intensa, corte de uma amizade falsa, corte de fofoca, corte de um relacionamento tóxico, o corte de enrolação, procrastinação. Pode falar também sobre separação por ciúmes, né? Separação porque não consegue se entender, separação porque está muito enrolado o relacionamento. Ela pode falar também sobre conflito feminino, né? Então, às vezes nós temos os nossos conflitos com a gente mesmo, né? Com os nossos sentimentos, com o nosso corpo, com a nosso estilo. Então, às vezes é necessário ter um corte nesses pensamentos um pouco negativos em relação à nossa feminilidade. Então, um corte em algo relacionado a nós mesmos, né? No nosso campo feminino, só que um corte daquilo que nos prejudicava, tá? Cobra também tem sua essência negativa. Às vezes pode falar de um corte de algo que não vai te levar a um momento positivo. Corte de algo que pode te levar a enrolação, a um momento parado, a conflitos, tá? Corte que vai gerar conflito. Tá? A cobra é conflituosa também, a cobra é tóxica, a cobra é enrolada. Então, pode ser que aqui a pessoa tome a decisão de cortar algo da vida dela, mas que vai levar ela a um momento de enrolação, de escassez, né, de achar que tomou uma decisão errada e se estagnar na vida. Tá? Agora foi-se com caixão. Aqui nós temos duas cartas de corte, né? Só que uma corta, a outra finaliza, a outra põe um ponto final. Ou né, um ciclo, ou corta um ciclo para outro renascer. Então, aqui é o corte de algo que vai ficar totalmente para trás para dar espaço para algo novo, tá? Então, é fim de algo que realmente necessitava ser cortado para dar espaço para algo novo nascer ou renascer naquele lugar. Aqui pode falar sobre encerramento doloroso, corte doloroso, a perda de alguém, né, um corte que trouxe luto, um corte que trouxe dor, né, um corte que trouxe a necessidade ali ou um corte que te deixou sozinha, um corte que te deixou com a sensação de solidão, de vazio. Aí pode falar de um término inevitável que não tem o que fazer, né, mas realmente é cortar algo para dar lugar a algo novo, tá? Depois a foice com o buquê. Aqui é algo que te trazia alegria sendo cortado. Então, um corte de uma felicidade, né? Tu vai perder algo que tu gostava muito, que te trazia realização e felicidade. Aqui pode ser uma festa interrompida, um casamento interrompido, o fim de uma expectativa, né? O início de uma frustração, um corte num relacionamento, um corte de uma amizade. E também a gente pode levar, né, para algo um pouquinho mais diferente. Por exemplo, o corte de algo que te causava alergia. Tá? Então, algo que realmente te irritava, porque o buquê representa perfume. Perfume irrita, né, se for em excesso. Então, às vezes, estou conseguindo cortar alguma coisa que te trazia essa irritabilidade, esse estresse. Também pode funcionar assim. Agora foi-se mais chicote. Aqui pode representar um corte após um conflito, pode representar corte de um relacionamento tóxico, corte de um momento tóxico, pode representar aí discussões repetidas, pode representar uma separação por desgastes, separação por coisas ruins repetidas, né? Muita coisa ruim se repetindo, então um corte. Ruptura necessária, né? Um corte necessário para finalizar um processo de dor. Pode representar também uma explosão emocional, né? Alguém muito irritado, muito estressado e explodindo. Pode ser palavras, né, ditas de forma intensa demais e essas palavras trazendo um corte. As palavras foram intensas e dessa forma alguém colocando um ponto final naquela situação. Depois nós vamos para a carta dos pássaros. Foice e pássaro. Finalização de fofoca, corte de fofoca,
ou até mesmo conversas sendo cortadas, né, não te dando chance de dar continuidade ao teu diálogo, o cancelamento de uma palestra, tu não tendo oportunidade de te explicar, tu não tendo oportunidade de dar continuidade ao teu raciocínio. Então, sempre sendo cortada na questão de dialogar, se expressar e falar. Pode ser também aqui um romance sendo cancelado, sendo cortado, né? Tava naquele início de paquera e esse início já sendo finalizado, não dando continuidade para o restante. Pode falar aqui de pequenos momentos de alegria também sendo cortados. Pode falar sobre palavras impulsivas, palavras duras, palavras frias. Alguém que não sabe conversar, né, não sabe dialogar, tem dificuldade em se expressar e acaba causando um mal-estar, um mal-entendido também, tá? Agora foi-se mais a carta da criança. Aqui nós temos um recomeço, algo que estava prestes a ser recomeçado, iniciado, sendo cortado. Então, aqui, momento de alegria também sendo cortado. Um projeto novo não vai dar continuidade, né, sendo cortado muito no começo, muito no início. Ou também pode falar da finalização de algo que recém começou. Então, tu recém começou um relacionamento, em seguida vai ser cortado. Recém começou uma sociedade, em seguida ela vai ser cortada. É algo recente que não vai adiante, não vai se prolongar. E aí também ela pode falar até de um corte necessário para amadurecer, né? É um corte necessário porque ainda está muito imaturo, toma decisões imaturas, então isso sendo cortado para te dar chance de amadurecimento, tá? Depois a foice mais raposa. Aqui pode ser um corte de uma pessoa falsa no teu convívio. Também pode falar sobre corte de uma energia negativa, vai ser cortada, né? Uma energia negativa em relação à espiritualidade mesmo, sendo cortada, tá? Pode falar também sobre a perda da confiança, tu vai deixar de confiar em alguém, confiava muito na pessoa, vai passar a não confiar mais. Pode falar também num golpe evitado, né? Estava prestes a cair num golpe, esse golpe vai ser descoberto e não vai acontecer, tá? Mas aqui é corte de algo que estava te rondando para te prejudicar. Então não vai acabar sendo cortado antes mesmo da ação acontecer, tá? Pode ser também um corte dentro do teu ambiente profissional, né? A pessoa que não que te prejudicava, que poderia ter prejudicado, sendo cortada, sendo retirada daquele ambiente, tá? Depois, urso, foice e urso. Aqui pode falar sobre conflito de poder, briga por território, pode também ser um corte da procrastinação, o corte do momento pesado, o momento pesado sendo finalizado. Pode falar também sobre a necessidade de cortar doces, cortar gorduras, começar a se movimentar mais, tá? Pode falar sobre perda material, prejuízo material, pode falar também sobre o final, o fim de uma briga, né? Tinha ali uma briga por algo, briga por herança, disputa por alguma coisa, vai ser finalizada, não vai ter mais briga, corte das brigas, tá? E ela pode falar também sobre uma independência um pouco forçada, né? O urso é sozinho, ele é independente, mas aqui vem uma foice para cortar. Então, às vezes, o fim dessa independência, alguém se tornando dependente por algum motivo. E agora nós temos aqui a carta da foice com a estrela, e essa combinação fala do corte de algo que já estava programado para o futuro. Sabe quando a gente se programa para uma festa daqui a 10 dias, né? Essa combinação vai ser cortada. Também pode falar do corte vindo através da espiritualidade, então alguma coisa sendo cortada da tua vida pela providência espiritual, providência divina. Pode falar também num corte de direcionamento, né? Tu estava já preparado para ir na direção norte. Isso vai ser cortado, vai ter um corte nesse direcionamento. Também tu foi direcionado, vamos supor que tu teve uma consulta com uma terapeuta holística e ela te aconselhou a fazer algo. Em seguida, vem através, não sei, de uma mensagem, de um outro terapeuta, ou até mesmo da tua intuição, o corte desse aconselhamento. Então, tu não dando continuidade, né, não seguindo o conselho desta pessoa, também pode ser, tá? Corte de um conselho, corte de um aconselhamento sendo cortado,
Sabe quando a gente chega em casa, às vezes, e fala assim, poxa, fulano me aconselhou a fazer tal coisa, e aí alguém que estava do teu lado recebe uma impressão ou tem um pressentimento ruim e diz, não, não faz isso, porque eu não estou sentindo uma boa energia. Também pode falar sobre clareza repentina. Do nada, aquilo que estava bloqueado no teu caminho se revela para ti, algo sendo revelado, sabe? Ahn, Pode falar também aqui sobre corte de ilusões. Então, alguém estava muito iludido, vivendo muito no mundo de Nárnia, isso sendo cortado, essa pessoa caindo na realidade. Então, aqui pode falar também sobre cair na realidade, colocar os pés no chão. E também pode falar sobre uma decisão muito importante que vai ser feita, vai ser tomada em relação ao futuro, em relação ao destino de uma pessoa, tá? Então, o destino de uma pessoa estando nas mãos de uma outra, tá? Isso também pode falar. Essa carta fala muito, a estrela fala muito de futuro, né? Objetivos lá na frente, algo a ser alcançado. Fala também sobre internet, sobre tecnologia, então algum artefato tecnológico sendo cortado, não dando continuidade a um experimento, uma experiência sendo cortada, não tendo continuidade também, tá? A ação do mundo espiritual sendo cortada. Às vezes também pode falar sobre, olha, a energia da casa da pessoa está muito ruim, tem energia densa, negativa, espíritos ruins lá dentro, essa energia negativa sendo cortada, foi se cortando essa energia, tá? Depois nós temos aqui a carta número 17 da cegonha. Aqui pode falar sobre uma gravidez interrompida, uma viagem interrompida também, pequena viagem interrompida, pode falar sobre uma mudança sendo interrompida, sendo cortada, uma mudança interna também sendo cortada. Às vezes a pessoa estava lá preparada já para iniciar uma nova rotina, uma nova fase de vida, e do nada, essa rotina, essa nova fase de vida sendo cortada. Às vezes o desânimo, né? Às vezes a pessoa não consegue ter ânimo para dar esse novo up na vida dela e acaba cortando aquela nova rotina que ela ia colocar em prática. Pode falar sobre aqui mudança de casa, pode falar sobre uma mudança negativa, tá? Uma mudança acontecendo de uma hora para outra, um corte acontecendo de uma hora para outra, uma transição acontecendo de uma hora para outra, sem preparação, sem a pessoa estar preparada, tá? Então algo bem repentino, bem forçado acontecendo, tá? Sendo tirado, sendo cortado da vida da pessoa. E algo que vai causar ali desconforto, porque a cegonha, de forma negativa, junto com a foice, ela vai trazer desconforto, tá? Depois nós temos foi-se com o cachorro. Aqui é uma amizade sendo cortada, uma parceria sendo cortada. Pode falar sobre a decepção com um amigo, né? Amizade interrompida, uma decepção acontecendo, palavras que feriram, né? Uma amizade aqui, um corte acontecendo por conta disso. Por exemplo, pode falar também cachorro é leal, né? Ele é leal, ele é ético. Pode falar sobre uma pessoa deixando de ser leal. Então, um corte de uma lealdade, né? Eu era leal a ti, eu era fiel a ti, e a partir de um momento já não sou mais, tá? Ela pode falar também sobre um afastamento necessário, tá? Pode falar sobre um amigo se machucando, né? Um amigo se cortando, alguém próximo de ti sofrendo com, né, um corte, um acidente, ou tendo a necessidade, um amigo tendo a necessidade de passar por uma cirurgia, de passar por um tratamento intensivo, pode falar também. Foi-se mais torre, aqui é crescimento emocional sendo cortado. Aqui também pode falar sobre falta de estrutura mental, tá? Também pode falar sobre ansiedade, crise de ansiedade sendo cortada ou algo sendo cortado da vida da consulente que vai causar um certo desequilíbrio emocional e mental. Aqui pode falar sobre falha na estrutura de algum prédio, tá? É, a foice, de forma negativa, né, na essência dela, ela vai falar sobre algo sendo construído rápido demais. Então, pode ser que existam falhas ali, e isso atrapalhando, né, ou trazendo falha na estrutura de um prédio, na estrutura de uma arquitetura, de um condomínio, né. Aqui também pode falar sobre frieza emocional, tá? Torre, nossas emoções, nossos pensamentos, e foi-se a frieza desses pensamentos, a frieza desse campo emocional. Ela pode também, precisaria aqui também de uma carta, né, como chicote, mas essas duas cartas podem falar, sim, sobre alguém que é tão frio psicologicamente que pode fazer as coisas tudo calculado para te prejudicar,
tá? Então pode falar aqui sobre um psicopata, né? Alguém que tem frieza, não te trata, não tem amor, não tem empatia, tá? Foice mais jardim pode ser um corte de um ambiente. Então, por exemplo, tu estava acostumado a um ambiente e a partir de um momento esse ambiente não vai mais fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia. Então, tu vai ter um corte desse ambiente. Alguém sendo cortado do teu ambiente também, uma palestra sendo cortada, o convívio com um círculo social sendo cortado também. Aqui também pode ser um evento cancelado, tá? Vamos cancelar o evento, ele não vai acontecer mais. Uma palestra cancelada, um curso cancelado. Pode falar sobre conflito social, tá? Alguns conflitos dentro do teu círculo social acontecendo. Pode falar sobre isolamento social, alguma coisa acontecendo e tu te isolando daquele grupo social que tu estava acostumada. E também ela pode falar aí sobre da tua imagem, né, perante a sociedade está um pouco negativa, tá? Então ela pode falar sim da tua imagem pessoal, tua figura pessoal, no campo da sociedade, do teu círculo social, não é da sociedade, mas do teu círculo social, a tua imagem está um pouco negativa. Por quê? Porque quando essa carta cai, a carta da foice mostra um corte, o teu corte daquele círculo social. E quando a gente é cortado do círculo social, quando a nossa imagem, né, aquilo que a gente tem como pensamento, como princípio, como essência, não corresponde mais àquele círculo social. Ou o círculo social não corresponde mais às nossas necessidades, às nossas expectativas, e a gente corta. Mas aqui a foice, ela sempre chega para dizer que vai ser cortado e não que nós vamos cortar. Foice mais montanha pode falar aqui de um corte que vai trazer dificuldade. Tá? Algo vai ser cortado e vai trazer dificuldade. Pode também falar sobre corte em relação à justiça. Então, por exemplo, alguma coisa sendo tirada de ti através da justiça. Geralmente, quando alguém processa a gente, tá? Então, um corte chegando através da justiça. Pode também falar sobre frieza, aqui é total frieza, tá? Um grande desafio que pode ter trazer um corte também na vida, tá? E também ele vai falar sempre de corte, alguma coisa sendo cortada. A gente não soma as duas cartas, né? Não tem como somar as duas cartas. A gente vai levar o corte ao que ele está falando, tá? O que chega através desse corte. Então, um corte que vai trazer dificuldade, um corte que pode vir através da justiça, um corte que pode causar peso, resistência, né? Dificuldade. Então, uma montanha é peso, a montanha é algo que se instala na nossa frente que a gente não consegue ter clareza, né, e não consegue ver o que realmente está por trás dela, tá? Então, muita dificuldade, chegando através de um corte. Depois nós temos foice e caminhos. Aqui é um caminho sendo bloqueado, né? A gente está buscando um caminho, mas esse caminho está totalmente bloqueado, tá? Está cortado. Alguém vai cortar, ou algo vai acontecer que vai cortar esse caminho. Ou nós tínhamos aqui várias expectativas, mas essas expectativas foram cortadas. Nossa realidade sendo alterada, tá? Aqui é um caminho sendo alterado, uma rota sendo alterada, algo que traz um corte na nossa vida que muda o nosso direcionamento, tá? Então, um corte acontecendo que vai mudar a nossa direção, um corte acontecendo que vai mudar a forma como a gente vai olhar para o nosso futuro, olhar para nossa, né, para nossa frente, para os nossos objetivos, para os nossos propósitos. Às vezes, né, a pessoa pergunta: eu estou buscando, sei lá, fazer algo novo, eu vou conseguir? Aí aparece aqui foice e caminhos? Não, não vai. Vai ser cortado antes mesmo de tentar. Então, sempre vai trazer o corte de algo que a pessoa estava buscando fazer, tá? Agora, foice mais ratos, aqui vai falar do corte de algo que trazia dor e sofrimento, tá? Ah, eu estou passando por um momento difícil, será que isso vai passar? Sim, em seguida vai ser cortado. Também pode ser aqui cirurgia por conta de alguma infecção, tá? Pode falar também. Pode falar do campo mental, né? Muito desânimo, muito cansaço, drenagem energética, mas isso sendo cortado. Pode falar também sobre prejuízo, tá? Rato é perda, então pode falar que um corte acontecendo e trazendo prejuízos e perdas, tá? Um corte acontecendo e trazendo desânimo e sofrimento. Algo sendo cortado que vai trazer
a drenagem energética, cansaço mental. E também, olhando de uma forma um pouquinho mais positiva, pode falar de um corte necessário para promover a saúde e o bem-estar. Um corte tirando, né, do campo da saúde, tirando aquilo que prejudicava para dar lugar à saúde, à alta vitalidade. Agora, foi-se mais coração. Aqui é um corte de um amor, corte de um sentimento sendo cortado, é um momento feliz sendo cortado. A pessoa pergunta: eu vou conseguir ficar com fulano? Não, isso vai ser cortado. Pode falar sobre um término de um relacionamento afetivo, né? Tanto namoro quanto amizade. Pode falar aqui sobre decepção amorosa. Pode falar sobre algo que te trazia muito amor, né? Não necessariamente um relacionamento, mas algo que te trazia ou que te proporcionava muito amor sendo cortado, sendo tirado de ti. E às vezes, por exemplo, eu gosto tanto de frequentar uma casa espírita, mas não vai frequentar mais, tá? Vai ser cortado. Então, algo, né, corte de algo que te proporcionava um aconchego, um amor, uma satisfação muito grande sendo cortado. Corte de algo que tu recebia, tá? Porque amor é dado, né? Então, por exemplo, eu recebo uma pensão, pode ser cortada, vai precisar de mais cartas, mas o coração pode ser algo que tu recebe e que vai ser cortado, não vai receber mais. Agora, foice e aliança, aqui sim é um corte de um casamento. Aqui já não é um namoro, não é um amor, é um corte de um casamento, uma separação definitiva. Pode também representar o corte de uma sociedade, a separação de uma empresa, é uma empresa sendo dividida, uma sociedade sendo dividida entre outras pessoas, algo de valor precisando ser dividido. Tá? Aqui, se entrar outras cartas, pode falar também de bens materiais sendo dividido, tá? Porque a aliança representa valor, né? Valor realmente, valor material, né? Pelo anel, pelo brilhante. Então, bens materiais sendo divididos, tá? Pode também falar sobre brigas, para ver quem que fica com o quê, tá? Porque lembra que a foice também chega ali para cortar, para ferir, então pode ser brigas, né, surgindo por conta ali de questões materiais. Agora, foice e livro, pode falar aqui, também pode falar de uma sociedade sendo desfeita, né? Ou um planejamento sendo cortado, um inventário sendo cortado. Eu atendi uma moça um tempinho atrás que ela estava dando início ao inventário dela e do nada a justiça interrompeu, que não haveria inventário nenhum, porque descobriram lá uma questão familiar que não iria poder dar continuidade ao inventário. Então aqui pode falar assim, sobre um inventário sendo cortado, um negócio sendo cortado, pode falar também sobre a divisão, a dificuldade ou a indecisão de escolher sobre um curso, escolher sobre uma faculdade, escolher sobre um conhecimento. Pode falar sobre um estudo sendo interrompido, uma faculdade precisando ser interrompida. Eu estava cursando tal área, isso vai ser cortado, isso não vai dar continuidade. Pode falar também sobre algo que vai vir à tona, né? Lembra que a foice ela corta. Quando ela corta, ela revela o que está ali dentro. Então, aqui ela vem cortando o livro, né? Então, ela pode revelar o que estava ali dentro. Então, às vezes, é segredos sendo expostos, né? Ou, às vezes, um conhecimento. Tu tinha certeza que tinha um conhecimento profundo em alguma coisa e, de repente, tu te dá conta que tu não entendia tudo aquilo ali. Então, algo sendo tirado de ti, sendo cortado de ti. Por mais que tu mesmo perceba isso, mas não deixa de ser cortado. Agora, foi-se mais envelope. Foi-se mais envelope ou foi-se mais carta? Aqui fala de um documento que vai ser interrompido, rasgado. Sabe quando a gente assina um contrato, do nada esse contrato vai ser rasgado, né? Não vale mais nada esse contrato. Pode falar de um documento que não vale, não tem validade nenhuma, tá? Pode falar aí da necessidade da pessoa olhar minuciosamente o que está escrito nesse contrato, porque pode ser que exista uma cláusula pequenininha ali que não, né, que anule esse contrato lá na frente. Então, é prestar atenção no que está escrito aqui para não haver cortes, tá? Pode ser aqui um comunicado de algo que vai ser cortado, né? Por exemplo, nós vamos cortar a tua luz, recebesse o aviso do corte. Nós vamos cortar a tua água, recebesse o aviso do corte da água. Nós vamos cortar a tua pensão, tu recebeu um aviso do corte da pensão. Então, avisos que chegam sinalizando o corte de alguma coisa, tá? Pode também falar sobre corte de uma sociedade,
Pode falar sobre um contrato sendo cancelado, uma compra sendo cancelada, a inscrição de alguma coisa sendo cancelada, tá? Tudo que representa documentos ou mensagens sendo cortado. Aqui também ela pode falar sobre aviso de demissão. Então, aqui, uma demissão acontecendo formalmente, tá? Com aviso e tudo, certo? Aí agora nós temos foice com a carta número 28, representa aqui o corte de uma pessoa, tá? Então, um homem sendo cortado da tua vida pode representar o rompimento sendo trazido por ele, né? O rompimento vindo do homem, tá? Então, o homem cortando o relacionamento. Pode representar tu cortando o relacionamento com o homem também. Mas vai depender muito de que lado essa foicezinha vai cair, né? Pode falar de um homem frio, racional demais, um homem muito materialista, um homem muito focado em trabalho, né, em crescer materialmente, financeiramente. Pode falar de um homem aí meio psicopata também, muito frio e calculista. E pode falar de um homem com uma postura muito rígida, assim, sabe? Aquele homem que tem uma postura muito firme, muito rígida, que às vezes até assusta o outro, tá? Então, esse homem tem uma postura bem afiada. Depois, a carta da foice com a carta número 29 também vai falar de uma mulher fria, uma mulher calculista, uma mulher que planeja tudo, que arquiteta as coisas com muita frieza, né, com muita racionalidade, não tem empatia, não tem amor. Pode falar de uma pessoa até narcisista, precisa de outras cartas, precisa, mas a foice é uma delas que vai indicar, né, essa frieza emocional, tá, e sentimental. Pode falar de um corte surgindo através de uma mulher, né, uma mulher cortando algo da tua vida, ou tu cortando uma mulher da tua vida. Aqui também pode representar, até na carta do homem pode representar isso. O homem ou a mulher, que aqui é no caso da mulher, tomando uma decisão que vai ser definitiva, pode ser para o resto da vida. Então, às vezes, quando a gente está jogando para alguém, a gente orienta, olha, essa decisão que tu está prestes a tomar pode ser uma decisão que vai durar para o resto da vida, tu não vai ter volta. Então, analisa bem se é isso que tu quer, porque pode ser que tu não consiga voltar atrás. Então, é algo que realmente vai acontecer, tá? Depois, a carta número 30, foi-se com os lírios, fala de um momento de paz e tranquilidade sendo cortado, chegando ao fim. É uma paz interrompida, né? Um momento ali de conexão com a espiritualidade sendo interrompida, um momento de conexão com o teu eu superior e interior sendo interrompida, um momento que tu tinha ali com muita conexão com meditar, com meditações, né? Com mantras sendo interrompida. E por que que é interrompida? A gente entende depois com as outras cartas, né? Mas às vezes uma notícia ruim chegando e interrompendo o teu momento, né? Teu momento íntimo contigo mesma. Aqui pode representar também corte com pessoas antigas da família, né? Pessoas mais antigas que faziam parte da tua vida há muito tempo, tá? E agora foi-se mais sol. Nós temos aqui o corte de uma prosperidade, tá? Sol é riqueza, prosperidade, vida, luz, né? Criatividade, proatividade. Então aqui nós temos um corte, tá? O que que o sol representa? Ele vai representar a vitória. Então, alguma coisa cortando a vitória da tua vida, alguma coisa cortando a prosperidade da tua vida. Então, é um momento aqui da gente sinalizar, olha, toma cuidado, tu está numa fase aonde pode ser que prosperidade dê uma travada, vitórias não aconteçam. Por exemplo, eu, sei lá, tem um processo tal. Eu vou vencer esse processo, aí cai essas duas cartas, não, tem um corte aqui na vitória. Então eu não vejo o processo sendo vitorioso para o teu lado, tá? O sol também aquece, queima, né? Se a gente não estiver bem protegido, ele vai nos queimar e vai nos machucar. Então também pode representar o corte de alguém que nos incomodava muito, ou uma situação que nos atrapalhava muito. Então, por exemplo, o sol ele pode representar a pressão arterial. Olha, tu vai ter um corte aí em relação à tua saúde e pode vir da pressão, né, da pressão alta, pressão arterial. Então, pede também um cuidado com a pressão arterial, com tudo aquilo que está demais no nosso corpo, no nosso campo energético. Também pode ser assim, ó, olha, pode vir como um conselho. Eu te aconselho a cortar tudo aquilo que te traz excesso. Sol é excesso, né? Então eu te aconselho a cortar tudo que está em excesso na tua vida, seja orgulho, seja um ego exagerado, seja comida gordurosa,
corta tudo que está em excesso na tua vida. Também pode vir como um conselho, certo? Agora, foice e lua, nós temos aqui o corte de algo que nos encantava muito, né? A lua nos encanta, ela é magnética. Então, aqui nós temos o corte de algo que nos encantava, que nos trazia uma conexão com algo invisível, vai ser cortado, tá? Também pode representar um corte de um padrão emocional. Lua trabalha muito as nossas emoções. Então, corte de um padrão emocional. A lua é ilusão também, né? Então, pode ser cortes de ilusões, cortes que teve, por exemplo, tu vai cortar da tua vida uma ilusão. Às vezes a pessoa fica sonhando muito com um chefe do trabalho. O chefe até é casado, tem família, mas ela vive naquele mundo de Nárnia, né? Iludida, pensando que um dia ele vai se separar, que um dia ele vai olhar para ela, e aí de repente ela tem um corte nessa imaginação fértil dela e cai na realidade. Também pode representar isso. Essa cartinha, essas duas cartas juntas podem falar de drama, tá? Uma pessoa que dramatiza muito. A foice, ela é muito ágil, né, afiada. Então, no campo da lua, que representa muito as nossas emoções, ela pode representar uma pessoa muito dramática, que leva tudo a ferro e fogo, sabe? Não pode ouvir um não, que aquilo para ela vem como uma faca rasgando o peito dela e o drama já acontece, tá? Pessoa dramática, pessoa que se ilude facilmente, né? Pessoa que tem dificuldade de trabalhar o seu campo emocional, tem dificuldade de amadurecer as emoções, pode falar sobre uma crise emocional, né? Uma crise emocional, não uma crise de ansiedade, mas uma crise emocional, é muito forte. É aquele padrão emocional que oscila muito, né? Uma hora ela tá muito bem, tá tranquila, e de repente ela chega com estresse, com irritabilidade, às vezes chega com intensidade, às vezes chega com uma tranquilidade muito. Então, uma pessoa que oscila muito, tá? E de forma rápida e brusca. E ela também pode falar de uma pessoa que tem dificuldade para dormir. A dificuldade enorme, tem insônia, né? A noite para ela é muito difícil. Então aqui também pode vir um conselho, né? Para ela fazer alguma coisa em relação ao sono dela. Regular o sono, qualidade do sono, certo? Depois nós temos foice com chave. Aqui nós temos um negócio sendo interrompido, uma compra sendo interrompida, algo que ela iria ter acesso, ela não vai ter mais. Algo que ela estava prestes a pegar, ela não vai pegar mais. Aqui ela estava, por exemplo, prestes a solucionar um problema. Aí eu vejo uma outra coisa acontecendo, um corte, alguém cortando aquela, né, aquela fase dela e ela não conseguindo solucionar um problema. Tá? Ela querendo muito abrir uma porta, essa porta vai ser fechada. Não, ela vai ser trancada, ela não consegue abrir. Às vezes é uma porta se fechando para uma outra abrir, uma outra melhor abrir, mas geralmente essas duas cartas vai falar de ruptura de algo que ela estava buscando muito alcançar, tá? Ou era um consórcio sendo cancelado, um financiamento sendo cancelado, a compra de um apartamento sendo cancelada, a compra de algo, são duas cartas de naipes, né, de ouros, então algo mais relacionado à parte material sendo cortada, sendo cancelada. Aqui nós temos foice com peixe, representa corte financeiro, problema financeiro, ela estava prestes a receber um dinheiro, não vai receber mais, ela estava prestes a bater a meta, ela não vai conseguir bater a meta, não vai ter aquele retorno financeiro que ela estava buscando. Ela estava almejando um aumento no salário, não vai ter, vai ter cortes no salário, vai ter cortes dentro da empresa e vai afetar o campo financeiro. Então, aqui sempre a foice vai cortar algo no lado financeiro dessa pessoa, tá? Corte financeiro que traz, né, escassez, prejuízo, tá? Aí nós temos foice com âncora, que vem falando do corte na área profissional, que sim, é uma demissão mais de uma hora para outra, sem muito aviso, né? Um corte dentro da área profissional. Também pode falar sobre o trabalho, a área profissional dela, não só numa empresa, mas o negócio dela, um corte acontecendo dentro do próprio negócio dela, tá? Empresa, não sei com que a pessoa trabalha, mas um corte acontecendo dentro, né, da empresa que essa pessoa administra, tá? Então, essas duas cartas juntas traz na área profissional, pede atenção, porque alguma coisa vai acontecer ali que vai trazer prejuízo, vai trazer desgaste. Pode também falar sobre mudança dentro da empresa, tá? Por exemplo, a pessoa estava num setor e ela vai ser tirada desse setor para ir para um outro.
Tá? Então, pode ser que existam mudanças dentro, não que ela vai sair da empresa, mas vai mudar ali dentro, né, dentro do setor. Sai de um para ir para outro e assim fica. Tá? Depois, nós temos aqui, para finalizar, foi-se com a cruz, que traz um fim de um sofrimento, o corte de uma dor ou o corte de alguma coisa que vai trazer dor, que vai trazer sofrimento. Pode estar sinalizando aqui o corte de algo muito pesado que essa pessoa carregava, um corte da cruz que ela carregava. Às vezes, né, a pessoa consegue se libertar de pesos emocionais, e aí a carta da foice vem trazendo o corte daquilo que trazia peso, que trazia dor, tá? Também ela pode falar em alguns casos sobre sacrifício, tá? Um corte que vai trazer um sacrifício muito grande, um corte kármico, pode falar também, a pessoa estava passando por um karma muito intenso e por mérito, né, por ajuda da espiritualidade, esse karma ele é cortado. Então ela não vai precisar passar por todo aquele, né, sofrimento, aquilo que ela estava predestinada a passar. E também pode falar aqui da finalização de uma fé, né? Por exemplo, eu tenho fé em, sei lá, em algum santo. Não sei por que, em algum momento, não tenho mais fé nele. Alguma coisa aconteceu, corte da fé. Ou, né, perdi alguém que eu amava muito e agora eu não acredito mais em nada. Corte da fé, tá?